Bom dia, gente. Me coube nesse encerramento desse nosso evento, conversar com vocês, trazer para vocês a parte de previdência social. Já se falou aqui, já se tangenciou no tema, na primeira apresentação principalmente, mas eu vou evoluir um pouquinho mais com vocês nessa parte das contribuições previdenciárias. Vou fazer um paralelo com vocês sobre o reflexo das contribuições previdenciárias na opção do Simples. Ou seja, a diferença, até em função dessa tomada de decisão, para se equalizar a necessidade ou a vantagem ou não da opção pelo Simples Nacional. Nós vamos poder observar, por exemplo, que a carga tributária previdenciária sobre a folha de pagamento das empresas em geral é algo que deve ser apreciado em termos de volume. Nós que trabalhamos nessa área sabemos que um dos grandes incidentes sobre os encargos sociais das empresas justamente é a carga previdenciária sobre a folha de pagamento. E uma das grandes vantagens da opção pelo Simples Nacional, então, é exatamente essa substituição de contribuição. Nós podemos até chamar mais recentemente, mais modernamente, né, de desoneração da folha de pagamento. O Simples provoca obrigatoriamente a desoneração da folha, extirpando do custo geral a previdência social, e que nós vamos ver, vamos relembrar aqui com vocês, que não é pequena. Vamos lá, vamos ver como é que funciona isso aqui. Eu acho que estão instalando ainda lá, talvez. Mas, enquanto não aparece aqui o meu resuminho, vamos conversar também com vocês, vamos aproveitar esses momentos finais, vamos falar com vocês sobre o MEI também. Então, nós vamos falar sobre as contribuições previdenciárias dos optantes pelo Simples e vamos conversar também sobre o MEI. E o MEI eu quero complementar um pouquinho daquilo que já foi tangenciado sobre esse tema e, quem sabe, até fazer um alerta para vocês sobre a utilização dessa figura chamada microempreendedor individual, na medida em que a gente que circula bastante por aí, por esses meios empresariais e contábeis, a gente observa que, eventualmente, não em todos os casos, mas em muitos casos, a má utilização da figura do MEI, o desvirtuamento do enquadramento do MEI. Então, a gente observa por aí que muitas pessoas, muitos profissionais se utilizam do MEI indevidamente para atingir determinados objetivos. Esses dias ouvi uma frase que é bastante incomodativa para nós que somos profissionais da área, uma pessoa dizendo que havia feito a sua inscrição no MEI, havia se formalizado como MEI, por exemplo, porque a partir, então, desse momento, ele poderia emitir nota fiscal, e ele, como pessoa física, ele como pessoa como nós, ele teria desconto na compra de automóvel. Então, eu me inscrevo no MEI para ter desconto na compra do meu carro. Ouvi isso, ouvi pessoa que efetivamente fez a inscrição no MEI. Então, é importante que a gente observe, é importante que a gente defina que a opção pelo MEI é uma opção legal, é uma opção jurídica. Ela tem consequências legais, consequências jurídicas. Não se opta pela figura do MEI para se ter um benefício próprio, se opta pela figura do MEI para se prestar um serviço, para se prestar uma atividade, para movimentar a atividade do profissional. Para isso se opta pelo MEI. E não para se ter isso, ou para se ter uma previdência, ou só para eu ter um benefício previdenciário. Se você quiser só um benefício previdenciário, ter um direito previdenciário, você não precisa ser MEI.
A Previdência possui outras ferramentas de contribuição que te dão os mesmos benefícios do MEI. O MEI é uma figura de trabalhador, o MEI é uma figura de empreendedor, o MEI é uma figura que existe uma definição e uma conceituação de lei, né? Então, é bom que também a gente, quando chegar o momento, frise isso para vocês. Mas está aqui o meu slidezinho, então eu quero fazer esse paralelo aqui para vocês. Vamos recapitular o que uma empresa não optante pelo Simples, uma empresa de tributação normal, paga de previdência social. Qual é o custo de previdência sobre a folha de pagamento de uma empresa normal, comum, não optante pelo sistema do Simples? Então, vamos lá, vamos recapitular da seguinte forma. Vamos dizer que ela paga, a tal de CPP, Contribuição Patronal Previdenciária. Ela paga 20% sobre o total da remuneração paga ou creditada a seus empregados, aos seus autônomos contratados e aos seus administradores que recebem remuneração, que recebem prolabore. Essa é a chamada CPP. 20% é a alíquota direta e única sobre o total da folha de pagamento dos salários dos empregados de vocês, dos autônomos que vocês contratam e dos prolabores que vocês pagam aos seus administradores. E observem ali a expressãozinha, sem teto, ou seja, 20% do valor total, sem qualquer limite. Diferente das contribuições previdenciárias descontadas dos trabalhadores, que possuem um teto, que possuem um limite. Atualmente, 4.300 e uns quebrados, se não me engano, o teto de contribuição previdenciária, 4.390 aproximadamente. Mas as contribuições patronais não possuem limite, não possuem teto, e incidem sobre uma base de 20%. Então, 20% dos totais pagos de uma folha de pagamento, não só de salário de empregado, mas de prolabores e de remuneração paga a autônomos, os chamados contribuintes individuais. Mas as empresas pagam também o chamado risco de acidente de trabalho, o RAT, antigamente a gente chamava isso de SAT, 1, 2 ou 3%, dependendo da atividade, dependendo do grau de risco da atividade. Uma atividade de grau de risco pequeno, 1%, sobre o total da folha de pagamento também dos empregados sem teto. Uma atividade de risco médio, 2%, e uma atividade de risco maior, 3%. Então, eu já teria 20% mais 1, 2 ou 3%. Então, vamos imaginar que eu já tenho aí numa atividade de risco maior, 23% de tributação direta sobre a folha de pagamento do trabalhador. E tenho também, para complementar, mais aquilo que se chama de contribuição de terceiros, também sobre a folha de pagamento sem teto, 5,8% em média, dependendo da atividade. Nós até temos alíquota menor do que 5,8%, mas a média, a comum, é 5,8%. Comércio, prestação de serviço em geral, indústrias em geral, vão pagar mais 5,8%, que é a chamada contribuição de terceiros. Terceiros porque não é um valor da Previdência Social, ele é apenas arrecadado pela Previdência e repassado. Terceiros ou configura-se como terceiros, o chamado Sistema S, Senai, SESI, SESC, SEBRAE, Salário Educação, INCRA, a reunião de todos esses entidades, cada uma com seu percentual, somam uma contribuição patronal mensal sobre folha de 5,8% como regra geral. Nós temos atividades que pagam menos do que 5,8%, dependendo. Estabelecimentos de ensino, entidades sem fins lucrativos, órgãos públicos, porém, o comum, o nosso cotidiano, vai nos jogar em 5,8%. Então, vamos lá, 20%, vamos dizer, mais 3% de RAT, vamos imaginar 3%, mais 5,8%. Então, nós já totalizamos aqui quase 30%. Quase 30% de custo direto sobre uma folha de pagamento sem teto. Essa é a
tributação que nós vamos desonerar com a opção pelo Simples. Nós vamos retirar do nosso custo, essa então é justamente o planejamento que se falou até aqui, que se comentou até aqui, ou seja, calcular, analisar para fazer a escolha da melhor tributação. A Previdência Social, então, em regra geral, entra com uma alíquota de 28, 27 ou 26,8% direto. Então, esse é o percentual que nós temos que memorizar e utilizar para a Previdência. Identificamos a nossa atividade, o nosso grau de risco, o nosso tipo de atividade, e já sabemos que eu tenho 20 mais 5,8 mais 1, 2 ou 3% sobre a folha. Esse é o montante que nós vamos desonerar no Simples Nacional. Então, o Simples se apresenta para nós, sob esse ponto de vista, sob três aspectos. Então, com a opção pelo Simples, eu posso, 2 pontos, eliminar totalmente a CPP, essa contribuição. Posso não eliminar a CPP, mesmo sendo simples, que são as empresas enquadradas no anexo 4. As empresas enquadradas no anexo 1, 2, 3, 5 e 6 extirpam essa contribuição previdenciária. As empresas enquadradas no anexo 4 pagam esta contribuição previdenciária, não estão dispensadas dela. E temos a terceiro tipo de empresa do Simples, enquadrada no Simples ainda, aquela que nós chamamos de atividade concomitante, ou seja, ela é enquadrada, por exemplo, no anexo 4, porém possui receitas decorrentes de atividades enquadradas em outro anexo, ou 3, ou 5, ou 2. Então, ela nem estará totalmente dispensada da CPP, né? E então deverá pagar proporcionalmente à movimentação financeira, a receita bruta oferida, em cada um de seus anexos. Nós vamos fazer um rápido exemplinho aqui, na sequência aqui, para a gente observar bem essa diferenciação. Então, as empresas optantes pelo Simples, anexo 1, 2, 3, 5 e 7, estão dispensadas da CPP, não pagam a CPP, não pagam o RAT e não pagam terceiros. Então, elas entram completamente dentro da alíquota exclusiva do nosso Simples Nacional. Anexo 1, 2, 3, 5 e 6. Isso é o resuminho daquilo que eu já comentei. E as demais, do anexo 4, então, vão entrar naturalmente dentro daquela gama de contribuição. Vão pagar a sua alíquota do Simples, conforme a sua tabela, e mais a Previdência Social da folha de pagamento. Isso já foi comentado aqui, nós estamos apenas reforçando aquilo que já foi dito e comentado aqui. Também já foi dito e comentado aqui esse critério de que as empresas do anexo 4, ou seja, com atividade, construção de imóveis, de obras de engenharia em geral, inclusive forma de subempreitada, execução de projetos, são os tipos de empresas, serviços de vigilância, limpeza, conservação e serviços advocatícios, são as chamadas empresas enquadradas no anexo 4. Então, elas serão consideradas por nós perante a Previdência Social, como uma espécie de tributação diferenciada. É simples, mas não tem dispensa da CPP, das contribuições destinadas à Previdência Social. As atividades concomitantes. Aquela realizada por trabalhador, cuja mão de obra é empregada de forma simultânea em atividades enquadradas no anexo 4 e em qualquer um dos outros anexos estabelecidos na legislação do Simples. As empresas optando pelo Simples que exercem atividade concomitante têm contribuição proporcional. Vamos ver como é que funciona essa proporcionalidade aqui. Muito simples da gente calcular, averiguar. Então, vamos imaginar o seguinte, que sobre o faturamento
sobre a receita proveniente da atividade, ela vai pagar a sua alíquota normal do Simples, conforme a alíquota do anexo 4, ou conforme a alíquota do outro anexo a que ela também presta serviço. Porém, a Previdência Social, ela vai pagar uma CPP proporcional. Por quê? Porque a receita total mensal é composta de valores que são sujeitos à CPP e valores que não são sujeitos à CPP. Então, nós temos que fazer uma proporcionalidade. E é bom que se diga também, é bom que se já pegue esse gancho, né? A partir do ano que vem, com certeza, nós vamos começar a viver dentro da nossa área previdenciária, dentro da nossa área trabalhista, por exemplo, dentro da nossa área de departamento de pessoal, empresas ou mesmo no nosso escritório de contabilidade, com certeza, a partir do ano que vem, nós vamos viver a experiência de início da implantação do e-social. E essa simultaneidade aqui do Simples, das empresas do Simples, esse cálculo, esta planilha demonstrativa, estará presente em um dos arquivos informativos do e-social. Então, nós que trabalhamos com empresas do Simples, com atividades concomitantes, teremos um encargo a mais perante o nosso e-social, ou seja, um arquivo especial do e-social só para esse tipo de informação, onde nós vamos simplesmente, nesse arquivo, informar essa planilha, informar a base de cálculo da nossa proporcionalidade de pagamento da Previdência Social. Então, fica assim a formulazinha, ó. CPP, 20% mais o RAT, 1, 2 ou 3, vezes RBS dividido por RBT. RBS é a receita bruta dos serviços daquela atividade. E RBT, receita bruta total de todas as atividades envolvidas daquele mês. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, só para a gente ter uma ideia dessa proporcionalidade. Vamos imaginar que eu tenha uma folha de pagamento de empregados de R$10.000 e uma contribuição de contribuintes, um valor pago a contribuintes individuais, autônomos ou empresários, de R$20.000. Vamos imaginar, então, que eu tenha tido oferido naquele mês uma receita dentro do anexo 4 de R$10.000 e uma receita total da empresa de R$50.000. Então, vamos imaginar esses números redondos aqui para a gente formular esse cálculo. Então, aqui eu tenho os elementos, eu tenho o histórico, eu tenho salários de empregados 10.000, eu tenho remunerações, valores pagos a contribuintes individuais, que podem ser prolabore ou autônomos contratados, no valor de 20.000. Receita decorrente de serviços do anexo 4, 10.000. Receita bruta total da empresa, do anexo 4, mais os outros anexos que eu me enquadro, R$50.000. Então, vamos colocar isso aqui numa formulazinha matemática. Vamos ver como é que nós vamos fazer isso daqui, ó. 23% é o nosso CPP. 20 de CPP direto e 3, vamos imaginar que seja o nosso RAT. Então, 23% sobre salário de empregado, 2.300. 20% sobre contribuintes individuais, a CPP aqui, na base de cálculo dos contribuintes individuais, não tem RAT, só paga os 20% direto. Então, 20% de R$20.000, R$4.000. Eu teria que recolher de previdência R$6.300. Mas agora nós vamos fazer aquela formulazinha lá da proporcionalidade, ou seja, 6.300 vezes o resultado de 10.000 dividido por 50.000. O que é 10.000? É a receita da atividade do anexo 4. 50.000 é o resultado da receita do total, de todos os anexos do que eu faturei naquele mês. Então, qual é o coeficiente? É o 10.000 dividido pelo 50.000. O coeficiente é 0,2. Então, está formada a proporcionalidade do meu pagamento. 6.300 é a minha CPP inteira, seria o meu custo total, mas, em função dessa divisão de proporcionalidade, eu vou pegar 6.300, multiplicar pelo coeficiente
e vou recolher apenas 1.260. Então, 1.260 seria a contribuição previdenciária devida nesse mês, em função do exercício de atividade concomitante. E é essa representação aqui, essa distribuição aqui, que nós vamos mensalmente, a partir da implantação do E-Social, enviar ao nosso E-Social, enviar ao sistema E-Social novo que será implantado. E o recolhimento correto, efetivamente, dessa contribuição previdenciária. As empresas optantes pelo Simples, elas também, como elas não pagam a CPP, com exceção de quem? Das enquadradas no anexo 4. Então, as empresas, de modo geral, optantes pelo Simples, isso tem que ser também levado em conta no momento dessa avaliação, no momento dessa ponderação sobre a viabilidade ou não da opção pelo Simples, mas é importante que se diga que as empresas optantes pelo Simples, com exceção daquelas enquadradas no anexo 4, elas não estão sujeitas à retenção dos 11%. Toda vez que uma pessoa jurídica preste serviço para uma outra pessoa jurídica, através de contratos de cessão de mão de obra ou de empreitada, ocorre o fato gerador, por parte da fonte pagadora, de reter da prestadora de serviço a contribuição previdenciária antecipada no patamar de 11%. Então, é a retenção de 11% que a gente chama sobre prestação de serviço, de cessão de mão de obra ou de empreitada. As empresas do Simples não sofrem essa retenção dos 11%, com exceção das empresas do Simples enquadradas no anexo 4. Qual é a diferença? Aqui enquadrada no anexo 4, tem CPP. Ora, se tem CPP, tem retenção, porque tem base de compensação automática dessa retenção. As do anexo, as enquadradas nos anexos 1, 2, 3, 5 e 6, como não tem CPP, obrigatoriamente devem estar dispensadas da retenção, porque não tem base, não possuem base contributiva previdenciária, também para se fazer a compensação desse valor retido. Então, fica também esse alerta sobre essa situação da dispensa da retenção dos 11% na prestação de serviço mediante cessão de mão de obra ou empreitada. Aqui é um breve histórico, porque nem sempre foi assim. Nós lembramos que logo que foi instituída em fevereiro de 98, a retenção de 11%, de lá para cá, até 2009, as empresas optantes pelo Simples sofriam a retenção independente do anexo de enquadramento, o que era um problema muito sério para as empresas do Simples. O Simples, a gente pode dizer, gente, que desde que foi instituído em 2006, ele evoluiu assim de uma forma... Bom, não é à toa que vem gente de fora conhecer o nosso sistema. Ele realmente teve uma evolução legal, legislativa, de estrutura, que foi fantástica. Quem acompanha desde o início até hoje vê que hoje nós temos outro Simples. Um Simples muito bem arquitetado, muito mais elaborado, um Simples completamente diferenciado. E naquela época, até 2009, por exemplo, as empresas do Simples eram penalizadas pela Previdência Social, na verdade, com a retenção dos 11%. Porque o que acontece? Eu presto serviço, sobre o total da nota fiscal, você me retém 11%. Aí, o que a lei me facultava a fazer? Pegar aqueles 11% e, direto no mesmo mês, compensar da contribuição previdenciária. O que daria mais ou menos 0 a 0. Não me daria prejuízo, se eu tivesse contribuição previdenciária. Mas eu era do Simples, eu não tinha contribuição previdenciária. Eu tenho a CPP desonerada. Então, o que acontecia? Eu sofria a retenção e aí não tinha de onde tirar a base de compensação. Gerava crédito. Eu ficava com crédito de previdência. No mês seguinte, mais crédito. No outro, mais crédito. Então, o que ocorria? Ocorria que essas empresas estariam sendo penalizadas pela Previdência Social, pagando, na verdade, uma contribuição que não é devida. Mas ainda bem que em 2009 se equalizou essa regrinha
E, através de instruções da Receita Federal, efetivamente se chegou onde se devia, ou seja, Simples do anexo 4, a partir de janeiro de 2009 para frente, é a única que sofre a retenção dos 11%. As demais estão fora desse patamar da retenção dos 11%. Então, para vocês, só para a gente concluir, gente, é o resumo que eu fiz da Previdência Social. Não tem muito mais do que isso para mostrar para vocês de grande diferença, a não ser simplesmente o enquadramento no anexo correto, ele é o divisor de águas, para você pagar total, estar dispensado total ou pagar parcial a Previdência Social. Vejam que não nos cabe aqui, nesse momento, nós falando sobre Previdência, sobre enquadramento. Eu não falo sobre enquadramento, nós já passamos por isso. Então, eu parto do pressuposto que vocês já fizeram o enquadramento. E a mim cabe apenas te perguntar, qual é o teu anexo de enquadramento, então? O meu anexo de enquadramento é o anexo 3. Bom, então aí eu te dou a solução previdenciária para o anexo 3. Né? Então, não nos cabe aqui dentro da área da Previdência, do Departamento Pessoal, trabalhar ou questionar enquadramento. Você me dá ele pronto e nós encaixamos dentro de uma das 3 hipóteses. Totalmente dispensado, totalmente tributado ou concomitante. Esse é o resumo que nós podemos fazer para vocês sobre a Previdência Social, dentro daqueles percentuais que eu acabei de mostrar para vocês. E, para a gente dar andamento e, inclusive, finalizar a nossa participação, falar um pouquinho sobre o nosso MEI. O MEI também, assim como a regra do Simples, que eu acabei de externar essa minha opinião de que tem evoluído bastante, o MEI da mesma forma. Hoje, assim como as empresas do Simples, como já foi dito no nosso ilustre palestrante inicial, praticamente todas as atividades já podem ou poderão, né, optar pelo sistema do Simples. Então, o Simples entra como uma terceira forma de tributação. Não o Simples antigo, o Simples de 2006, cheio de limitações, cheio de atividades específicas, né? Mas não, vamos chamar o Simples de 2015, um Simples completamente ampliado, completamente reestruturado e modelado. O MEI vai no mesmo patamar, o MEI anda no mesmo diapasão. A gente lembra bem que logo que o MEI foi instituído, e logo que ele foi instituído em 2006, mas, na verdade, foi regulamentado em 2009. Nós lembramos que, naquela época, dava talvez para contar nos dedos da mão esquerda a quantidade de atividades que poderiam se aproveitar da opção pelo MEI. Hoje, nós já temos um leque que nós temos que distribuir em ordem alfabética. Os ramos de atividades e os tipos de atividades, nós temos que organizar por ordem alfabética. Tal a quantidade, tal a abrangência. Perfeito. Né? Isso chama-se especialização da legislação. Isso chama-se evolução da legislação pertinente. Porém, aquilo que eu já comentei, a opção pelo MEI, a opção da pessoa física por essa forma de tributação, ela tem consequências legais, ela tem consequências jurídicas, ela tem que ser feita, ela tem que ser levada a cabo com assistência do profissional correto, com o profissional da área. Nós sabemos que o SEBRAE é uma entidade que faz esse papel de uma forma muito atuante, muito forte, muito direcionada, né, a correta evolução da opção do MEI. Porque não basta você optar pelo MEI, você tem que respeitar os limites. Ele não é um mero ato formal de você ir lá e assinar um termo de opção. Ele tem consequências depois de assinado esse termo de opção. Ele tem consequências tributárias. A pessoa, o microempreendedor, ele fica vinculado àquela inscrição.
No momento que você se inscreve como MEI, a Receita, a Previdência Social aguardam de você a contribuição, mesmo que pequena, mesmo que resumida. Mas eles aguardam a partir do momento que liberam essa inscrição. Então, não vou me inscrever do MEI para poder ter nota fiscal, para poder conseguir comprar um carro com 15% a menos do que qualquer um de vocês compraria um automóvel. Então, não pode ser esse o objetivo. Eu tenho que me inscrever como MEI, eu tenho que analisar, eu tenho que optar por essa forma como uma forma de empreendedorismo, uma forma de sair, quem sabe, da informalidade e vir para o lado, né, da proteção legal, da proteção previdenciária, a proteção previdenciária para mim, para minha família. Esse é o objetivo do MEI. Então, ele tem regras. Eu costumo sempre dizer, se existe requisito, se existe um fato gerador, ele não pode ser desvirtuado. A lei tem que ser cumprida na sua íntegra. Se nós descumprirmos, nós vamos ter consequências. Com certeza, nós vamos ter consequências. A primeira consequência, quem sabe, para a pessoa física do MEI, quem sabe, será a constituição de um débito federal. Ele vai ficar com uma inscrição em aberto, sem contribuição devida, e que aquilo mensalmente vai gerar o quê? Um débito tributário. Esse débito ele tem consequências. Ele vai ter influência no CPF dele, ele vai bloquear crédito ali, ele vai bloquear crédito lá, sei lá, ele tem consequências legais. Diferente daquele que se inscreve para prestar serviço efetivo e paga a sua contribuiçãozinha todo mês regular. Diferente desse. Então, há que se tomar cuidado na utilização incorreta do MEI. Já foi dito aqui, e vai aparecer novamente aqui, que, por exemplo, o MEI não pode prestar serviço através de cessão de mão de obra. Se ele prestar serviço, e não adianta forçar a situação, gente. E se ele prestar serviço através de cessão de mão de obra, o que vai acontecer? Duas coisas vão acontecer, no mínimo. Assim falando, a grosso modo com vocês, no mínimo, ele vai ser desenquadrado, e ele vai gerar o quê? Vínculo empregatício com o tomador de serviço. Ah, mas não tenha dúvida disso. O MEI, gente, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque o MEI ele está pendurado por uma teia de aranha, um fio de teia de aranha perante a legislação trabalhista. Já foi beliscado esse assunto aqui, vou dar uma reforçadinha com vocês. O MEI é uma pessoa física. É uma pessoa física que pode prestar serviço de caráter habitual para algum tomador de serviço. Então, ele está se aproximando do quê? Do conceito de empregado estabelecido pela nossa CLT, pela nossa legislação do trabalho, lá no artigo 3º da CLT. Já foi colocado aqui, habitualidade, subordinação, prestação de serviço. O MEI, ele fica pendurado por um fio de teia de aranha. O fio de teia de aranha é o respeito à legislação do MEI. Então, se eu respeitar a legislação federal do MEI, que é a nossa mesma lei do Simples Nacional, eu terei um microempreendedor individual, sem vínculo empregatício. Agora, se nós desrespeitarmos, se nós forçarmos o enquadramento, se nós não mantivermos a prestação de serviço do MEI enquadrado dentro das permissões da legislação, essa teia de aranha se rompe, esse fio se rompe, e ele será considerado um empregado, com todos os custos inerentes ao vínculo empregatício. Então, eu vou colocar aqui para vocês, vamos só recapitular. Então, um microempreendedor é a pessoa que trabalha por conta própria e que legaliza como um pequeno empresário. Para ser microempreendedor individual, é necessário faturamento no máximo de 60 mil anuais. Não ter participação em outra empresa como sócio titular. O MEI também pode ter um empregado contratado que receba ou um salário mínimo apenas, ou o piso da categoria profissional. Contribuição do MEI. Contribuição do MEI, atualmente, já foi diferente. Nós temos até um histórico.
Até 2011, a alíquota do MEI era de 11% sobre um salário mínimo. Isso é a Previdência, mais o ISS e o ICMS, caso a sua atividade estivesse sujeita a este ou aquele outro imposto, ou o imposto estadual ou o imposto municipal. Mas hoje, nos dias atuais, nós estamos falando de hoje, então o nosso MEI vai pagar de Previdência Social 5% sobre um salário mínimo. Essa é a contribuição obrigatória do MEI. Mais o que for devido de ICMS ou ISS. Então, ele vai pagar 5% do nosso salário mínimo, mais R$ 5,00 de ISS, ou R$ 1,00 de ICMS, ou 6, se a atividade dele tiver os dois impostos, o estadual e o municipal. Essa é a contribuição direta mensal do MEI, do microempreendedor individual. Não estou falando daquele que tem empregado. Aquele que tem empregado vai pagar um pouquinho mais. Esse aqui é a contribuição direta. Tenha empregado ou não tenha empregado, ele vai pagar este valor aí. É lógico que, se eu, MEI, tiver um empregado, eu posso ter um empregado, é lógico que esse empregado terá direito ao FGTS. E é bom, gente, que se diga isso com todas as letras ao MEI. O MEI é aquela pessoa que paga o mínimo do mínimo de previdência social, tem alguns privilégios de isenção, mas veja, é bom que se diga que ele paga também o FGTS do seu trabalhador, que é 8% sobre o salário, e ele paga também uma CPP. O MEI tem uma cota patronal também que ele tem que pagar sobre o salário do trabalhador, 3%. Então, vamos dar nome aos bois? Vamos deixar a coisa muito clara e objetiva? Eu, MEI, o que eu tenho que pagar? Se eu quiser me inscrever como MEI, o que eu gasto durante o mês? Bom, você vai gastar Previdência Social, 5% do salário mínimo, mais R$ 1,00 de ICMS, mais R$ 5,00 de ISS. Vai anotando aí, MEI, vai anotando aí para ver quanto que você tem que pagar por mês. Porque você ganha 5 mil por mês bruto, 60 por ano, 5 mil por mês. Então, nós precisamos ver se vale a pena isso. Bom, aí eu tenho um empregado. Bom, um empregado eu pago mais um salário mínimo para ele. Sobre esse um salário mínimo para ele, isso é meu custo. Sobre esse salário mínimo, eu pago o quê? Eu pago 8% de FGTS. Que o empregado não tem nada a ver se é MEI ou se não é MEI. O FGTS não muda nunca, é 8%. E pago também 3% de CPP sobre um salário mínimo. Né? Então, temos que colocar isso na ponta do lápis para conhecer efetivamente o custo fiscal e tributário mensal do MEI. Então, não é só os 32, 6 e 20, mais 5, mais um. Tendo empregado, tem CPP diferenciada de 3%, mas tem um FGTS de 8% também. Então, considerações importantes sobre o MEI. Não pode ter mais de um empregado, não pode pagar a esse empregado mais do que um salário mínimo ou o piso da categoria, não pode ter mais do que um estabelecimento, não pode faturar mais do que 60 mil ao ano. O MEI não poderá realizar, vamos frisar aqui de novo, não poderá realizar cessão de mão de obra. Todavia, essa vedação não se aplica aos serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria, manutenção e reparo de veículos. Ali ele pode prestar cessão de mão de obra. Nessas atividades ele está completamente liberado. Nas demais, ele está bloqueado na prestação desse serviço. O que é a cessão de mão de obra? É a colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores, inclusive o próprio MEI, que realiza serviço contínuo relacionado ou não com a atividade fim, qualquer que seja a natureza e a forma de contratação. Essa conceituação de cessão de mão de obra, vocês acham na Instrução Normativa 971 da Receita Federal. Essa Instrução 971 de 2009 é a Instrução Normativa da Receita que trata sobre as contribuições previdenciárias. Tudo que nós quisermos saber, inclusive sobre o Simples, inclusive sobre o MEI,
Inclusive, o resumo de tudo isso que nós estamos falando é retirado exatamente da Instrução Normativa 971, que é o principal dispositivo operacional das contribuições previdenciárias. O nosso MEI, então, se beneficia com essa forma de tributação de alguns benefícios previdenciários. Então, se ele pagar sob essa forma, ele terá aposentadoria por idade, terá aposentadoria por invalidez, terá direito ao auxílio-doença e terá o direito ao salário maternidade. A sua família terá direito à pensão por morte e o auxílio reclusão, no caso de que o MEI venha a ser recluso ou detento por cometimento de qualquer ato na área criminal. Esses são os benefícios, é disso que se beneficia o nosso microempreendedor individual com aquela contribuição pequena. Agora, vocês não se esqueçam de que quem paga pouco tem valor pequeno de benefício. Ora, se a tua contribuição mensal, se o teu valor contributivo mensal tem como base um salário mínimo, qual é a conclusão do meu benefício? Não será nunca superior a um salário mínimo. Né? Então, volta na mesma base de cálculo que foi efetuada, ou que foram efetuadas as contribuições previdenciárias. Isso é uma coisa também que tem que ser bem explicadinha. Jamais vocês terão de previdência social uma base de cálculo maior do que aquela que foi objeto da contribuição. O MEI, se quiser, a Previdência dá a disponibilidade a ele de quê? De fazer uma melhoria na sua condição de benefício. Vocês viram ali que ele não tem direito à aposentadoria por tempo de serviço. Agora, se ele fizer a contribuição complementar, ou seja, pagar a diferença de alíquota mensal, ele também pode. Qual que é a alíquota mensal do MEI? 5%. Qual seria a alíquota normal de um contribuinte individual? 20% sobre um salário mínimo. Se ele pagar essa diferença, todo mês, ele passa a ter direito a uma aposentadoria mais. Ou passa a ter mais a contagem do tempo de contribuição. Vocês viram no slide anterior que o MEI só fica com direito à aposentadoria por idade e por invalidez. Tempo não se fala. Agora, se ele pagar o diferencial de alíquota, então ele vai obter o benefício também de um direito a mais, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Como é que eu faço isso? Eu pago a diferença, eu pago a alíquota complementar, 15% todo mês a mais sobre um salário mínimo. Empresa contratante de MEI. Então, uns cuidadinhos aí que eu quero deixar bem objetivo com vocês, já estamos até encerrando esse nosso módulozinho. A empresa contratante de serviço de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria, manutenção e reparação de veículos, executado por intermédio, deverá, com relação a essa contratação, olhe lá, gente, recolher a contribuição previdenciária de 20% incidente sobre o total da remuneração paga ou creditada ao contribuinte individual que lhe preste serviço, no caso de aquelas atividades lá. Cessão de mão de obra naquelas atividades. Tem que recolher o contratante, o tomador de serviço, 20% sobre o valor pago. Informar na GFIP naturalmente como um valor de contribuição previdenciária normal paga a um contribuinte individual. GFIP informada normalmente como se fosse um autônomo qualquer que você estivesse tomando o serviço. Cumprir as demais obrigações acessórias relativas à contratação de contribuinte, como, por exemplo, elaborar a folha de pagamento da remuneração, lançar na contabilidade em título próprio, dentro da própria folha de pagamento, o tomador do serviço tem obrigação normal de uma empresa qualquer, quando o MEI for um prestador de serviço dentro daquelas atividades lá determinadas como passíveis de prestação de serviço por cessão de mão de obra. Importante frisar que a empresa contratante
contratar o MEI para a realização de serviços de hidráulica e tal, aqueles mesmos tipos de serviços, não deverá reter os 11%, porque ele é um MEI, ele não tem a retenção dos 11%. Se ele não fosse um MEI, se ele fosse um autônomo, se ele fosse um contribuinte individual autônomo, eu teria obrigação de reter os 11%, mesmo ele sendo pessoa física, mas ele é MEI, ele optou pelo MEI, ele não tem essa retenção do 11%. Em relação aos demais serviços, que não sejam aqueles ali, a empresa contratante não está obrigada a recolher o INSS e tampouco informar o trabalhador na GFIP, a partir de 9/2/2012. Então, há uma diferença aí em relação ao tomador. Se for daqueles serviços permitidos ao MEI na prestação de serviço por cessão de mão de obra, eu tenho contribuição de 20%, tenho que informar a GFIP, tenho que lançar em folha, só não retenho os 11%. Se for qualquer outro tipo de serviço desencadeado, desempenhado pelo MEI, eu não tenho a tributação toda e também não tenho qualquer outro tipo de obrigação acessória, tampouco a própria GFIP. Vínculo empregatício. Vínculo empregatício. Já comentei, vamos só fixar isso daqui. Gente, não importa atividade desempenhada pelo MEI, se é cessão de mão de obra, se não é cessão de mão de obra, se é isso, nada disso importa. Importa, e já foi comentado aqui pelo Dr. Silas no início do nosso bate-papo, ele usou uma expressãozinha, ele usou uma palavrinha, ele fez uma incursãozinha no direito do trabalho, bem subjetiva, ele não quis invadir a minha área, vamos dizer assim, mas, para bom entendedor, meia palavra é suficiente. Ele disse que, no direito do trabalho, e eu vou estender isso aqui um pouquinho também para o direito previdenciário, né? O que prevalece não é a forma, e sim a realidade. É a chamada teoria da realidade, e não da forma. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que MEI, opção pelo simples, lucro presumido, lucro real, isso é forma. No direito do trabalho interessa realidade. Então, não interessa para nós analisarmos a opção, a forma de tributação, o documento de opção pelo simples ou documento de opção pelo MEI. Se os pressupostos do vínculo empregatício estiverem presentes na relação, a forma é o que menos interessa para o direito do trabalho. O que interessa é a teoria da realidade. Então, eu analiso não o teu papel, não o que você assinou, a tua guia que você paga, eu tenho inscrição na prefeitura, eu tenho inscrição na Receita, olha aqui, eu tenho um CNPJ, tudo isso nós derrubamos. Tudo isso nós descaracterizamos. A personalidade jurídica de uma empresa pode, claro que desde que comprovada, é lógico, né? Pode ser desmanchada perante a Justiça do Trabalho. Eu posso ter uma empresa com 2, 3 sócios, uma limitada que seja, porém, se na realidade de prestação de serviço daquela empresa, daqueles 3 sócios, completamente formalizados em junta comercial, perante a Receita Federal, perante a parte fiscal e tributária, uma pessoa jurídica inquestionável. Porém, para o nosso direito do trabalho, o artigo 3º da CLT, ele vai falar sempre muito mais alto do que qualquer outra situação de fachada. Então, esse é o cuidado com o MEI. É aquilo que eu comentei. O MEI se apresenta para nós como uma figura jurídica, legal, porém ele se apresenta aqui pendurado por um fio de teia de aranha, que é o vínculo empregatício. Então, cuidado, zelo. MEI é aquele que presta serviço dentro daquelas atividades, mas presta serviço, paga os tributos, paga os impostos, cumpre a obrigação de MEI, não tem subordinação hierárquica. Pode ter habitualidade, ele pode prestar serviço habitual para o mesmo tomador, não é isso que nos incomoda. O que nos incomoda é ele ter
a subordinação. Vou dar um exemplo de subordinação aqui, até talvez que mexa um pouquinho com a atividade que vocês desempenham, que nós aqui hoje estamos trazendo para vocês. Gente, eu não posso, veja, opinião minha, hein? Nós não vamos encontrar essa situação expressa na lei, mas vamos encontrar essa situação expressa nos julgados trabalhistas. Eu entendo, eu vejo que eu não posso ter um MEI, por exemplo, que tenha um único cliente, que preste serviço exclusivo para o fulano de tal. Eu não vejo essa hipótese. Eu não vejo essa hipótese. Então, o MEI hoje pode ser corretor de imóvel? Pode ser corretor de imóvel. Vamos imaginar esse exemplo. Então, ele vai prestar serviço para uma empresa aqui, do ramo imobiliário. Ele pode? Imagino que sim. Agora, não imagino que ele possa só prestar serviço com exclusividade para aquele ali. Porque no momento que eu coloco a palavra exclusiva, a palavra exclusividade, eu estou colocando junto com ela, qual outra palavrinha? Dependência. Essa dependência pode ser hierárquica ou econômica. Ora, gente, prestador de serviço que tem um cliente só, único, só tem uma fonte pagadora. Onde é que está a autonomia de empreendedorismo dele? Ele não tem, ele depende daquela remuneração. Então, na minha concepção, nesse momento, se rompeu aquele fiozinho de teia de aranha. Eu tenho dependência. Se eu tiver dependência, eu tenho vínculo empregatício, independentemente da minha opção por essa forma de tributação ou aquela forma de tributação. Então, só para vocês entenderem, só para concluir, o vínculo empregatício, ele é alicerçado em 4 elementos. O prestador ser uma pessoa física, ter trabalho habitual, prestar serviço habitual, com dependência e mediante ganho. Mediante ganho. Então, são os 4 elementos fundamentais do vínculo empregatício. O MEI é uma pessoa física, pode ter empregado ou não, é equiparado ao jurídico, mas é uma física, ele mesmo presta serviço. Tudo bem. É habitual o serviço? Pode ser. Tem remuneração todo mês? Tem remuneração todo mês pelo serviço prestado. Então, dos 4 elementos, eu já tenho 3 presentes. Então, na minha opinião, o divisor de águas, que vocês devem observar com muito mais atenção, é a dependência, tanto econômica quanto hierárquica. Exemplo, econômica, MEI de um cliente só. Hierárquica, tem que fazer relatório, tem que prestar conta, tem que bater ponto, tem que informar jornada de trabalho, tem que ver onde é que está, tem que dar satisfação, tem que estar... Isso é dependência hierárquica. Então, nós temos que cuidar, porque aqui nós estamos saindo completamente da legislação do simples e estamos indo lá para a nossa legislação do trabalho, a nossa legislação trabalhista. Então, esse aí é o critériozinho que eu queria mostrar para vocês sobre isso. E aqui já até comentamos, eu só quero finalizar aqui dizendo o seguinte, lembra que nós comentamos que o MEI pode ter um empregado, e esse empregado não pode ganhar mais do que um salário mínimo ou piso da categoria. Mais modernamente, então, mais recentemente, a nossa lei atual, a especialização da lei do Simples e do MEI, nos melhorou um pouquinho a conceituação, que originalmente nós não tínhamos. Então, olhem só esse parágrafo aqui como é importante. Dentro da configuração ou desconfiguração da opção do MEI. Não serão considerados para fim do limite de um salário. Então, eu estou dizendo que o teu trabalhador, para você ser MEI, o teu trabalhador não pode ganhar mais do que o salário mínimo. Mas nós sabemos que na área trabalhista, o salário é composto também de outras parcelas integrantes. E a legislação atual do MEI, então, exclui. Não serão considerados para fim do limite de um salário mínimo os valores recebidos a título de hora extra, adicional de salubridade, periculosidade, adicional noturno. Então, esses valores, bem como os relacionados aos demais direitos constitucionais decorrentes da atividade laboral, inerência à jornada, condição de trabalho, incide sobre salário e tudo mais.
adicional disso, né? Aquelas verbas salariais que não vêm junto com o salário, são reflexos do salário, mas são verbas salariais. Essas nós excluímos do limite de um salário mínimo. Então, hora extra não entra, adicional noturno não entra, insalubridade não entra, dentro do limite de um salário mínimo, que é o limite máximo de pagamento do nosso empregado do MEI. Por sua vez, a percepção de valores atípicos, de gratificações, gorjetas, percentagem, abonos e demais remuneração de caráter variável implicará o descumprimento do limite. Então, gratificações, gorjetas, percentagens sobre produção, isso se embute no conceito de um salário mínimo. Então, algumas parcelas eu excluo e algumas parcelas eu tenho que considerar como incidente no limite de um salário mínimo. Só para concluir, né? Então, os 8% do FGTS, a informação na GFIP normal, ele é um empregado. Se bem que hoje falar de GFIP é uma coisa que nós já estamos murchando, né? Nós já tivemos o auge do assunto GFIP, agora nós estamos só no rescaldo da GFIP. Por quê? Porque nós sabemos que assim que nós entrarmos no E-Social, e quem primeiro vai entrar no E-Social, num primeiro momento, são as empresas do lucro real, né, que já se sabe, e já se sabe também que na primeira folha de pagamento já não tem mais GFIP, a GFIP já cai por terra. Então, por isso que a gente diz que hoje nós já estamos no finalzinho da conta, no rescaldo da GFIP, mas enquanto não ocorrer, o nosso MEI que tem empregado vai ter que informar a GFIP de qualquer forma, e também aquilo que já comentei com vocês, só para registrar aqui no nosso slidezinho, a CPP sobre a folha de pagamento do MEI de 3%. Gente, minha parte era essa, eu agradeço a boa vontade e esse tempo que vocês me aguentaram. Obrigado, gente.